O mercado de suplementação hoje é um mercado de 7 a 8 bilhões, diferente de há 20 anos atrás. Nós começamos a empresa, eu tinha 19 anos. Naquela época, as pessoas compravam suplementação com saco preto, as pessoas achavam que a gente abriu empresa de anabolizantes, mas talvez naquela irresponsabilidade de adolescente, lançamos a marca Max Titânio. A gente foi para uma via onde ninguém estava explorando. Por exemplo, a Max foi uma das primeiras marcas a explorar sabores de whey protein. E aí os consumidores começaram a nos reconhecer e a gente foi crescendo junto com o mercado. São 20 anos de companhia e a Suplay, ela nunca cresceu menos que 30% no ano. Mariane Morelli, dona das empresas Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanuts. E hoje, a motivação do Grupo Supply é abrir IPO e capitalizar investimentos. O que vocês venderam esse ano de 2024? Bom, não fechou ainda. Eu tô na corrida da meta, mas vai ficar um pouco mais de 1 bilhão de alguma coisa. Ó, 1 bi já tá garantido, já faturamos. Então agora o que vier vai ser lucro. Vai ser a mais. Galera, vocês têm noção do tamanho que é isso? A Max Titânio, ela tem o DNA de formadores de atletas. Tem o DNA da performance, da musculação, da estética. Mas naquela questão de falar assim, olha, o fitness tá crescendo, vocês precisam atingir corredores, vocês precisam atingir gente que talvez nem querem ir na academia. A gente foi realmente atrás de uma marca que poderia suprir essa lacuna. E a gente adquiriu a marca Probiótica. Super tradicional, né? Uma marca de 1986, ainda em primeiro lugar como top of mind, foi um M&A que deu muito certo. Dr. Peanut já é diferente. A Dr. Peanut, ela tem um produto incrível que não existe em outros países. É uma pasta de amendoim, mas é um doce saudável. A gente acredita muito nos próximos anos a gente ter já um percentual relevante com Dr. Peanut no exterior. Falando do mercado do fisiculturismo... Além de patrocinadora, eu sou uma grande torcedora, fã. né? Da mesma forma que uma Ferrari investe na Fórmula 1, porque faz do nome uma autoridade, a gente investe nos maiores atletas, porque eles são a autoridade. É um atleta falando, é um Rafael Brandão, é um Ramon, é um Pacholok, são pessoas que eles estão comunicando performance. A gente tem os melhores. A Mariane Morelli é fundadora e CEO do Grupo Suplay, uma das líderes do mercado de suplementação esportiva, dona das marcas Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanut. Neste episódio especial, gravado no centro de treinamento do grupo, a Mariane contou a trajetória da empresa, que completa 20 anos em 2025 e no último ano atingiu o faturamento de 1 bilhão de reais. Conversamos também sobre os aprendizados de sua trajetória como empreendedora, começando do zero e criando uma das maiores empresas da categoria no Brasil. Fala pessoal, o episódio de hoje foi uma gravação especial no centro de treinamento do Grupo Suplay e além do podcast com a Mariane Morelli, eu participei de um treino de musculação guiado pelo Eduardo Correia, um dos maiores atletas fisiculturistas da história no Brasil. E de verdade, eu só consegui dar conta dessa logística de gravações por estar vestindo Insider, que já faz parte do meu dia a dia, mas dessa vez ela foi fundamental por trazer a praticidade e a tecnologia para eu poder gravar o podcast e depois fazer um treino de musculação usando um guarda-roupa 100% Insider com a Tech T-shirt, a calça Hybrid Jogger, a meia Spectrum e a cueca Performance. E a melhor recomendação que eu posso dar após essa experiência é que ainda dá tempo de você aproveitar o mês do consumidor na Insider, pois com o meu cupom, junto com os descontos do site, você pode ter até 35% off. É só usar o cupom TalksByLeo ou clicar no link da descrição ou do comentário fixado, que o desconto será aplicado automaticamente no checkout. Ainda dá tempo de renovar o guarda-roupa com a Insider. Além dos produtos com tecnologia, praticidade e durabilidade, você apoia o Talks by Léo a continuar inovando e trazendo conversas incríveis. Vamos pro episódio. Mari, obrigado por convidar para fazer um episódio especial do Talks by Léo na tua casa, no centro de treinamento da Max e da Probiótica. Obrigado. Não, eu que agradeço. É uma honra te receber aqui, você ter topado também esse desafio, né? Que não é só sua casa, seu natural, né? De fazer podcast. Mas eu não poderia deixar de apresentar a nossa casa e como que a gente faz essa máquina do nosso marketing girar. Então é um prazer te receber aqui. Muito legal. E eu vim também porque eu sou muito fã, né? Não só da marca, de você, do trabalho dos seus atletas. Eu queria ver de perto como essas coisas acontecem aqui na cozinha, né? Mas a primeira coisa, Mari, a gente entra um ano de 2025 com muitas notícias, né? Vocês completaram a aquisição da Dr. Peanut, né, que é uma marca que vocês adquiriram, né? Mas a primeira pergunta é quais são as principais pautas e metas de você como CEO do Grupo Suplay em 2025? Nossa, Léo, ótima pergunta. Vou falar o que eu posso, né, falar.
Mas a suplementação hoje, eu vou falar um pouco do mercado para depois entrar nas nossas metas, né? E por que a gente organiza dessa maneira. O mercado de suplementação hoje, você sabe o quanto que ele cresceu. É um mercado de 7 a 8 bilhões no ano, então é um mercado extremamente expressivo, tá? Diferente de há 20 anos atrás, onde a gente tinha um público e um canal. Então, quais são os nossos olhares hoje, né? Eu como CEO, qual que é a minha agenda, né? Primeira avenida de crescimento é um crescimento inorgânico. Então, a gente continua buscando marcas para fazer parte do nosso portfólio. Nós somos uma marca consolidadora, né? Nossa primeira aquisição foi em 2018 com a marca probiótica 100%. Adquirimos a Dr. Peanut, obtivemos muito sucesso com o nosso crescimento inorgânico e a gente continua com essa agenda extremamente focada na aquisição de novas marcas, tá? Segundo passo é o crescimento orgânico. Então, manter que as nossas marcas continuem sendo totalmente consideradas na opção de compra dos consumidores já atuais e dos novos consumidores. Nós passamos por um momento onde a gente já tem, né, um faturamento relevante e nas pessoas que já consomem, só que a gente tem gente nova entrando todos os dias. Então, a grande questão é como que a gente vai ser relevante para essa escolha desses também novos consumidores, né? E uma outra agenda que é super importante para a gente é a questão da organização dos canais. A suplementação, ela deixa de ser só para o canal que a gente chama só de especializado, que é o que nos trouxe até aqui, inclusive, para ser uma marca, né? Para ser uma companhia multicanal, onde a gente vai atender muito bem o nosso especializado, onde a gente vai atender muito bem o nosso canal alimentar, o canal farma e o canal online também. Então, esses três pontos, né? Claro que mediante todas as outras, os outros indicadores que eu preciso, com certeza, o EBITDA da companhia, eu preciso manter a cultura, né? O faturamento, eu preciso manter, de fato, muito relevante, mas esses 3 pontos é o de dentro para fora da companhia. Sim. É a minha agenda atuante hoje em dia. Eu vou falar logo mais também sobre isso, né, de entender como que essa amplitude, né, do mercado de suplementação, que começa na musculação, no esporte, nos atletas e vai cada vez mais para o mainstream, né? Como Exatamente. Que recruta esses novos consumidores, porque tem um papel muito de conhecimento e educação desses novos públicos, né? A gente fala já, mas Mari, a gente teve um primeiro episódio juntos lá no meu podcast, ou aqui no meu podcast, né, que eu tô fora de casa, onde você participou com a Ana Paula Graziano, né, do Arnold Sports, uma organizadora de eventos, né, do mercado fisiculturista, com o Felipe Franco também, enfim. Mas lá a gente não conseguiu explorar um pouco da trajetória, porque vocês estão completando 20 anos de empresa, que vocês começaram do zero e até agora cresceram sem investidores externos, né? Sim. Então, como que foi esse começo numa época que não era óbvio que o mercado de suplementação ia crescer tanto, né? Sim. Bom, a gente começou a empresa, né? Sou eu e mais 2 sócios. Os 3 sócios, né? Ainda atuantes na companhia. Nós começamos a empresa, eu tinha 19 anos, o Alberto também 19 anos e o Carlos um pouquinho mais velho. Os 3 apaixonados por esporte. E meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, então ele tinha me deixado um pequeno dinheiro de um seguro, mas eu entendia, Léo, que com aquele dinheiro eu precisaria de fato fazer minha vida. Naquela época eu era estudante de Direito, e os meninos, a Sueli, que é a mãe deles, que trabalha conosco até hoje, ela tem quase 70 anos. Eu falo que ela é a primeira que chega na companhia e a última que sai da companhia. Ela também é uma mulher muito empreendedora e sempre quis montar algo pros filhos também, né? E deixar algo pros filhos. E a gente numa conversa, né? Eu falo que a Suplay nasceu de uma conversa. Nós somos amigos, nós somos de uma cidade muito pequena, Matão é uma cidade de 80 mil habitantes, e com essa vontade de empreender. E fomos ver negócios, né? Então a gente foi ver negócio de doce, vários outros negócios que não brilhavam os nossos olhos. E como a gente sempre foi apaixonado pelo esporte, pela atividade física, a gente viu que tinha uma oportunidade. Claro que o mercado, como você falou, não era desse tamanho, mas a gente sempre fala uma frase que a ciência está ao nosso favor, né?
E mesmo a gente sabendo que naquela época o mercado era extremamente nichado, você sabe que eu falo que o mercado de suplementação foi o mercado que mais teve injustiças mediante a nossa categoria. Porque as pessoas achavam que a gente abriu empresa de anabolizantes. Exato. As pessoas compravam suplementação com saco preto, né? Então, assim, era surreal pensar que naquela época a gente iria abrir uma marca de suplementação. Mas naquele sonho grande e talvez naquela irresponsabilidade de adolescentes, A ignorância é uma bênção, né? Exatamente. Não sabendo que era impossível, né? Foram lá e fizeram. Exatamente. A gente começou a criar a companhia, sempre fabricante, né? Então a gente montou a indústria, claro, na época com as condições que nós tínhamos, e lançamos a marca Max Titânio. Os 3 atuantes, o Alberto na época fazia faculdade, né? Entrou na faculdade de física e mudou para engenharia de alimentos para poder assinar pela companhia. Pela necessidade do negócio. Pela necessidade do negócio. Hoje ele é uma das pessoas... Eu falo, na verdade, ele é a pessoa que mais tecnicamente conhece de legislação do nosso mercado de suplementação. Ele é um engenheiro de alimentos e atua de uma forma muito importante nisso, lá na indústria e também para o mercado. E a gente começou com a marca Max Titânio, uma empresa extremamente pequena ainda, né? A gente produzia, a gente atendia o telefone, a gente era vendedor. Uma fase muito boa porque a gente aprendeu muito. Então, eu acho que esse foi um dos nossos principais ensinamentos, né? A gente soube fazer desde o começo. Né? Qual foi o primeiro produto que vocês lançaram? Maltodestrina. Olha. Porque na época, Léo, a legislação era muito mais complicada e o registro dos produtos demoravam 2 anos. O único produto que era autorizado no Brasil sem registro era a maltodestrina. Que é um carboidrato, né? Que é um carboidrato complexo. Sim. Então, a gente lançou com esse produto e fazia esse produto. E no começo, vocês imaginavam que o sonho era tão grande como o que vocês alcançaram depois de 20 anos? Ou o farol foi enxergando mais longe à medida que vocês iam superando degraus e indo pra frente? Não, Léo, assim, falar que a gente sempre planejou estar onde a gente tá, não. A gente sempre, eu acho que teve alguns princípios que nos guiaram. Ser o melhor no que a gente estava fazendo, então a gente sempre teve anseio de, já que eu tô fazendo, eu vou fazer muito bem feito, e eu vou ser o melhor nisso. E a gente foi superando os nossos obstáculos, né? E crescendo junto com o mercado e vendo as oportunidades que o mercado também nos trazia, né? Eu acho que a Max Titânio foi muito isso, né? A gente foi para uma via onde ninguém estava explorando. Por exemplo, a Max foi uma das primeiras marcas a explorar sabores de whey protein. Os nossos sabores, a gente é muito conhecido com isso, né? Os nossos sabores são muito diferenciados. A gente trabalha muito na formulação, a gente só compra de casas de aromas muito renomadas mundialmente. Então, a gente entrou nesse mercado já com esses diferenciais. E aí, os consumidores começaram a nos reconhecer e a gente foi crescendo junto com o mercado. Vocês cresceram, né, até um ponto que começou a vislumbrar a aquisição de outras marcas, e a Probiótica foi a primeira, né? Mas até chegar esse momento de começar o M&A, né, as aquisições, quais foram os maiores desafios? Porque quando você, né, tá indo de forma orgânica, sem investidor externo, os fundadores batendo bumbo lá todo dia e tudo mais... às vezes o limite do crescimento são os limites dos sócios. Sim. Né? Então, quais foram os grandes desafios dessa jornada até vocês chegarem num ponto? Porque o Nardon, né, do G4, ele fala uma coisa: tem gente que é muito bom para ir do 0 ao 1, depois do 1 ao 10, depois do 10 ao 100, não necessariamente é o mesmo empreendedor ou executivo. Exatamente. Né? E vocês conseguiram, vocês chegaram até aqui. Né? Quais foram esses grandes momentos de virada e de dificuldades que vocês tiveram que se provar? Quando a gente abre uma empresa, você precisa de um perfil de empreendedor muito executor, né, Léo? O empreendedor precisa fazer tudo. Então, como eu falei, a gente precisava produzir, a gente precisava pagar a conta. Então, a gente precisava, nesse momento, ser a nossa mão de obra, né? Com o passar do tempo, a gente começou a entender onde a gente precisava ficar mais no planejamento, onde a gente precisava ficar mais no comercial, onde a gente precisava ficar mais no marketing. Mas, com certeza, assim, o maior desafio nosso, e posso falar da maioria das companhias que abrem no Brasil, é o gerenciamento de caixa, né? Porque a Suplay, ela nunca cresceu menos que 30% no ano.
Então, o crescimento de caixa, né? Nós abrimos com um valor inicial, mas a gente sempre foi muito parceiro dos bancos, apesar de não ter investimentos externos. Poxa, os bancos Linhas de crédito, né? Linhas de créditos. Então, assim, desde muito cedo, a gente aprendeu a fazer o nosso speech de supplay, né? Para falar assim, olha, o porquê que nós estamos precisando de capital de giro, o porquê que a companhia está crescendo e precisa desse dinheiro. E desde muito cedo, proteção ao caixa, né? Então, a gente sempre aprendeu por mais que isso nos doía em determinado momento, mas saber que a gente precisava organizar muito bem o nosso caixa, ter um balanço bom para poder explicar para os bancos porque eles queriam financiar isso. E construir histórico, né, de crédito e tudo mais, né? Exatamente. Porque vocês são indústria, né? Então, o crescimento de demanda vem com crescimento de capacidade produtiva, né? Investimento em equipamentos, em fábrica, e depois tem recebíveis do canal, né? E fazer todo esse casamento para não parar de crescer na velocidade que vocês cresceram é uma arte, né? Exatamente. Claro que noites a gente perdia o sono, mas eu acho que a gente sabia onde estava o dinheiro. Às vezes eu vejo muito empreendedor que estão crescendo e que nem sabem onde está o dinheiro, sabe? Cara, eu tô faturando, mas eu nem sei onde está o dinheiro. Então, a gente passa por essa questão de crescimento, que crescer é muito doloroso. Sim. Muita gente quebra no crescimento, então muito doloroso. E os sócios muito conscientes disso, de saber a hora também de tirar o dinheiro e de investir. Então, nos primeiros anos da companhia, foi só investimento. Frugalidade. Exatamente. E tem que ter muito alinhamento dos sócios, né, em relação ao tempo de liquidez, né, na física, de certa forma, né? Exatamente. A gente sempre foi muito alinhado nisso. A gente fala que pra gente basta a empresa ser rica, né? Então, claro que hoje a gente tem um conforto muito maior, são 20 anos de companhia, mas durante muitos anos, todo o nosso dinheiro foi reinvestido. A primeira empresa que vocês abrem tem sucesso, óbvio, né, com todos os desafios do crescimento. Depois vocês começaram a fazer aquisições, então Probiótica, mais recente Dr. Peanut, e também com sucessos, né? Não que tenha sido fácil, né, que eu sei que a aquisição da Probiótica também teve desafios de integração, depois com o tempo, né? Quais os maiores desafios quando vocês foram olhar para fora para trazer outras marcas para dentro, Mari? Olha, o primeiro desafio de probiótica, por que a gente foi atrás de probiótica? Porque a gente percebeu, a gente cometeu um erro na Max Titânio em 2016, 2017, onde naquela ânsia de querer atingir todo mundo. A Max Titânio, ela tem o DNA de formadores de atletas, tem o DNA da performance, da musculação, da estética. Esse é o DNA da Max Titânio. Não é à toa que a gente tem esse centro de treinamento específico para os nossos atletas. Mas naquela questão de falar assim, olha, o fitness está crescendo, vocês precisam atingir corredores, vocês precisam atingir gente que talvez nem querem ir na academia. A gente, por 2 anos, começou a tirar dinheiro de uma coisa que estava dando muito certo e colocar dinheiro aonde não nos daria retorno imediato. E na mesma marca? Na Max Titânio, na época, nós patrocinamos corridas. Entendo. Nós patrocinamos outros eventos. Vamos virar o mainstream. Exatamente. Outros eventos e outras pessoas, outras celebridades, que não necessariamente eram o nosso DNA. Léo, claramente a gente viu a marca perdendo força. Porque quem já é do DNA da marca estranha, fala, nossa, essa marca já não tá comunicando mais comigo. E você pode perder a fidelidade. Com certeza. E quem nos novos que a gente entrava talvez no nosso Instagram e fala assim, nossa, essa marca não comunica, gente. Quem é esse fisiculturista gigante que não me representa? Exatamente. Então, nós tivemos aí um tempo de uma confusão de DNA da marca Max Titânio. Isso durou 1 ano e meio, 2 anos. Foi quando a gente parou e falou assim, esquece, Max Titânio vai ser o DNA do esporte, a maior formadora de campeões. A gente vai sim falar para o Brasil inteiro que nós somos a marca do fisiculturismo, de performance, de estética, tá? Com isso, abrem novas fronteiras. Tá bom, mas a gente vai então passar o fitness, vai passar pela nossa... o mundo acontecendo, a gente não vai ligar? E aí a gente foi realmente atrás de uma marca que poderia suprir essa lacuna, né? A gente fez pesquisa de marca, probiótica ainda em primeiro lugar como top of mind.
Super tradicional, né? Super tradicional, é uma marca de 1986. E aí a gente adquiriu 100% da marca probiótica. Foi um super desafio pra gente, porque primeiro, sem experiência em M&A. Uhum. Então, adquirir 100% uma companhia, a probiótica naquela época ela não estava indo bem, ela tinha um EBITDA negativo, a gente sabia onde estavam os erros, mas é uma companhia que não está indo bem. Com uma outra cultura. Com uma outra né, que cultura. também é um baita desafio, né, de integração. Exatamente. Então, quando a companhia não está indo bem, tudo fica ruim, né? A cultura é uma cultura ruim, né? Até as coisas simples ficam difíceis de implementar, ficam difíceis, exatamente. Então, nós adquirimos em abril de 2018. Já no final de 2018, nós trouxemos a probiótica para a nossa sede para produzir aqui. E aí começamos a história da marca probiótica no nosso portfólio. Teve pandemia no meio do caminho, né? Que a gente investiu 100% em Max, porque a probiótica ainda tinha outras demandas, até estruturais, para serem resolvidas. Então, a gente foi trabalhando com ela de uma forma orgânica, da maneira como dava. Mas, após alguns anos, foi um M&A que deu muito certo. E você, nesse ano, você estava falando até um pouco antes da gente começar a gravar, tem um relançamento de marca, posicionamento, para que essa plataforma probiótica se posicione nesses territórios cada vez mais, né, onde a Max não atua, né? Exatamente. Esse ano é o maior investimento de marketing que a probiótica já recebeu. A gente está investindo muito na marca probiótica. A marca probiótica, ela tem a lembrança de marca, mas ainda falta essa questão de consideração. Sim, meio do funil, então, né? Então, esse ano, a gente entra nessa consideração da marca probiótica e pegar novos públicos. Então, a gente faz essa mudança, essa virada da Probi em abril, né? A gente está muito ansioso pelo que vem por aí. Claro que desde o ano passado, nós já alteramos os nossos patrocinados, né? Até a gente estava comentando Marcelo Toledo, Alfredo Soares, Wesley Delaganori, que também é uma pessoa super conhecida. Então, a gente já muda o perfil desses patrocinados para que a gente possa atender esse público, que é um outro tipo de público, mas é um público que também consome suplemento alimentar. Que é também uma forma de performance, mas é uma performance com lifestyle, né? De pessoas que estão no mundo dos negócios, né? Do fitness e tudo mais, né? Exatamente. Sabe uma curiosidade? Vocês adquiriram a probiótica da Valiant. Isso. Que foi meu cliente. Sério? Em meados dos anos 2015, alguma coisa assim. Então, eu lembro muito dessa notícia naquela época, né? Sim. Então, acompanhei de perto, de certa forma. Mari, quais hoje, né, em 2025, com todo o crescimento do mercado e muito impulsionado pelo mercado digital, né? Não só digital como canal, na omnicanalidade, mas também como comunicação, como influenciadores e tudo mais, né? Quais são as grandes oportunidades desses próximos passos do mercado de suplementação? Você acha que é ampliar essa penetração num público mainstream, mas para isso você tem que trazer um tipo de comunicação e produtos alinhados com o que esse público consome? Porque, por exemplo, na minha esposa, engenheira, tem muito conhecimento. Eu consumo muito conteúdo de fitness. Mas até pouco tempo atrás, ela... mas será que eu tomo creatina? Né? Mas whey, treinando, eu não vou ficar muito forte. Não é bem assim, né? Então, dentro de casa, tem uma diferença de educação em relação à categoria, né? Numa casa que tem condições. Então, qual é o desafio? É o desafio desde o início, Léo, a educação do consumo consciente da categoria. Desde o início, eu falo que a gente é uma marca educadora. Nós somos uma empresa educadora. Porque antigamente a gente precisava exatamente fazer isso. Por que tomar? Quando tomar e quanto tomar? A gente segue esse caminho, esse mesmo modelo de trabalho de 20 anos atrás, só que hoje com outras pessoas. Então hoje não só é o atleta de alta performance que fala, mas é aquele empresário muito bem sucedido que expõe o estilo de vida dele e explica o porquê que ele toma creatina, que melhora de fato a vida dele, o porquê que ele consome proteína, porque ele não consegue ter talvez uma refeição balanceada. Então muda o como, né? Mas ainda a suplementação, ela só cresce mediante a educação. É claro que hoje a gente tá na explosão, né, disso. Hoje as pessoas já conhecem o que é creatina e pelo menos param para ouvir.
né? Porque a gente é muito chancelado por médicos, Sim. por nutricionistas. Nem sempre foi assim, mas, de novo, a ciência está ao nosso favor. Então, hoje nós somos chancelados por essa categoria, né, de médicos e nutricionistas que são extremamente importantes na nossa cadeia. Mas a suplementação só cresce com a educação. Então, as pessoas até escutam, tá? Mas realmente eu preciso tomar uma creatina? E aí a gente trabalha com personas diferentes para que essa pessoa de fato seja atingida e convencida que ela precisa realmente tomar uma creatina. E vocês, assim, já há anos fazendo isso, vocês já têm, de certa forma, um playbook. Vocês sabem o que funciona. Sim. Né? E aí é muito uma questão de entender em qual plataforma e que tipo de comunicação para essa persona específica. Exatamente. É essa adequação de mensagem, né? Quando você vê e depois eu até mando para vocês, se vocês quiserem colocar, né? Uma ação de Max Titânio falando sobre creatina. Quais são as palavras-chave? Performance, rendimento, né? É um atleta falando, é um Rafael Brandão, é um Ramon, é um Pacholok, são pessoas que eles estão comunicando performance, né? Rendimento no treino. Aí você pega uma propaganda de probiótica. Por exemplo, a Luciana Haddad, que é médica, que ela fala... Gente, creatina dá pedra no rim mesmo? E aí ela explica tecnicamente o porquê que a creatina não dá pedra no rim. Porque não é só educação e performance, mas também tem muito mito das coisas negativas que não são verdade, então, né? O tempo todo é quebrar objeções. Quebrar objeções e nos tornar a marca segura para o consumidor. Então, o tempo todo, com o Max ou com o Probiótica, a gente tenta fazer esse papel e com as pessoas que estão conosco, né? Hoje, os meus pais, que têm 78, 79, são obrigados a tomar creatina e fazer academia, principalmente para membros inferiores, pensando em longevidade e qualidade de vida nessa fase de reta, né, final de vida, né, e de idade e tudo mais, né? Então, ele tem N formas de você olhar a parte de suplementação, né? Exato. E até o que a gente comentou, né, também, sobre os gatilhos, né? Tem gente que vai tomar uma creatina porque ouviu que a creatina pode fazer bem para a memória. Sim. Pode evitar doenças cardíacas, cardiovasculares, né? Então, cada pessoa tem o seu gatilho para chamar atenção. Às vezes, eu vou falar para uma pessoa, para uma determinada pessoa, você treina? Ah, treino. Toma creatina que sua performance vai mudar muito. Ela vai falar, tá bom, mas eu já treino, eu não quero melhorar minha performance. Se eu falar assim, olha, toma creatina que a sua memória vai melhorar. Se você pode ter algum problema com cardiovascular, vai prevenir. Eu vou falar, opa, é isso mesmo? Então a gente já quebra, né? Então são tantas as possibilidades que a gente tem, tanto de whey protein, né? Por que a gente toma whey protein? Eu preciso mesmo de whey protein, que são os 2 principais produtos da suplementação hoje, que movimentam 80% do nosso faturamento, do faturamento do mercado, é o whey e creatina. E você acha que existem outras categorias com potencial de crescer, além de proteína e creatina? Muito, muito. As barras proteicas, né, é uma categoria extremamente importante para os Estados Unidos. Praticamente o que a gente fatura aqui de suplementação lá é só de barras proteicas. Então, um mercado gigantesco. As bebidas prontas também é um mercado... Né? Exatamente, é um mercado muito promissor. Pré-treino, colágeno, as vitaminas. Os funcionais, de certa forma. Né? Então, são mercados que não, talvez, vão para todo mundo, nem todo mundo vai tomar um pré-treino, por exemplo, mas é um mercado que cresce também a passos largos todos os anos. Muito legal. Mari, quando a gente vê, né, o canal, né, você gera demanda através da educação e você tem hoje uma multicanalidade para distribuir seus produtos, né? Sim. Então você tem o mercado farma, mercado de food, né, de alimentos, né, online. Como que hoje vocês desenvolvem essa multiplicidade de canais? Esse é o nosso maior desafio, viu, Léo? Porque primeiro a gente tem que partir na precificação, pensar primeiro no consumidor. Qual que é a precificação ideal para os nossos produtos, que os nossos consumidores, eles vão perceber valor naquilo, né? A partir do momento que a gente define a precificação de todos os nossos SKUs, a gente faz a conta contrária, né? O quanto que o markup de uma loja especializada, qual que é o markup do canal Farma, do canal alimentar. E também são atendimentos diferentes e necessidades diferentes. A loja especializada, ela é uma loja onde ela precisa ter todos os sabores, ela precisa ter todos os produtos. Então,
ela é o nome, né? É a loja especializada. Então, ela precisa ter muito mais opções para o consumidor, ter a precificação correta e precisa prestar um serviço para o consumidor, que é o serviço da consultoria. Né? As pessoas vão na loja especializada para buscar esse serviço de consultoria. Qual que é o melhor sabor? Qual proteína se encaixa mais para mim e tal. O alimentar e o farma são poucos produtos que a gente cadastra, então são categorias extremamente específicas que a gente cadastra. De grande volume, né? De volume, poucos sabores, os sabores mais vendáveis. Então, é aquela compra mais, que nossa, eu também tô vendo essa creatina por aqui, esqueci de ir na loja especializada, vou comprar por aqui. E entra na cesta, porque não era a intenção fazer aquela compra naquele canal. Naquele momento. Mas descobriu que tava lá e comprou. E tava com o preço certo. Certo. E aí a pessoa comprou, né? Até porque o shopper não necessariamente é o consumidor, então pode ir uma pessoa que, nossa, realmente eu vou comprar essa creatina porque meu filho tá precisando. Então a gente começa a fazer esse trabalho que dentro da nossa empresa começou desde 2020. Então a gente vem trabalhando junto com gerentes de categoria do canal alimentar e do canal farma, para falar qual que é o posicionamento correto, qual que é a gôndola correta. Então, a gente está num nível ainda de discussões. Onde a suplementação tem que ficar? No diet, no light? Exato. Tem que ficar perto das frutas, das verduras? A gente ainda tem discussões e testes rodando quase que mensalmente pra gente descobrir isso. É uma maturidade. E eu que tô na área de marketing, né, e vejo de ponta a ponta, né, em grandes indústrias e multinacionais, tudo isso é uma ciência. Né, de planograma, né, de gôndola, de shopper intelligence e por aí vai, né? Exatamente. É uma ciência que pro lojista é muito novo, pro canal alimentar, ele chega e fala assim, eu preciso ter esse produto, mas eu não sei como trabalhar. Pro lojista é muito novo, pra gente, pro canal é novo, e pro shopper, pro comprador, quando ele tá lá, pro consumidor, ele precisa se sentir seguro de comprar aquela suplementação naquele local. Sim. Né? Para ele também é novo. E no canal online, que é o canal que é um canal de venda, mas acima de tudo, é um canal onde a gente coloca os principais lançamentos, é o canal de conexão com o nosso consumidor. Para mim, o canal online, ele tem uma grande valia, porque é uma pesquisa diária que a gente faz com o consumidor. É capturar o dado que a gente chama de 1P, né, de first party data, e ter o relacionamento entendendo o comportamento, compra, frequência e tudo mais. Exatamente. Né? E desse dado aqui, a gente replica para os nossos outros canais. Então, a gente sabe quanto tempo ele ficou em cada página, ele compra o que com o que. Sim. Né? Então, a gente tem dados extremamente ricos do nosso consumidor, que a gente consegue exportar isso para outros canais e até ensinar o nosso lojista a como melhorar a performance dele dentro da loja. Mari, com o crescimento da indústria, né, especializada da suplementação, como você vê o interesse das grandes indústrias alimentícias de entrarem na categoria também? Porque, né, tem vocês crescendo muito, os líderes de mercado, e você tem as indústrias tradicionais alimentícias olhando para isso também, seja a indústria que está na área láctea e por aí vai, né? Sim. Como que você vê essa potencial competição futura? Ô, Léo, eu vejo com muito bons olhos. Porque vocês viram alvo também de potencial, vocês são consolidadores, mas eles podem querer também adquirir vocês, né? Exatamente. Mas, acima de tudo, é mais um player que tem muito poder de fogo para educar o consumidor. Então, à medida que esse player chega no mercado, como aconteceu, por exemplo, com a IoPro, com a Danone, ele consegue educar o consumidor de uma maneira e chegar a consumidores que o consumidor ele pode consumir a marca dele. Porque quando você faz um trabalho de educação, você tem um efeito colateral. Você não está trabalhando só para você. Você está ampliando a categoria. Você está ampliando a categoria, né? Então, a ampliação que esses players... Claro, que depois a gente precisa ser competente o suficiente para capturar esse cliente. Então, por isso que a gente precisa ser tão competente no que a gente faz. Mas a ampliação que esses grandes players podem trazer para a categoria, a luz que eles podem dar para essa categoria... Por hora, muito bons olhos. Claro, a margem não é a mesma, né? Então, a gente tem uma pressão de margem, tem alguns outros efeitos colaterais, mas que isso é extremamente natural, porque é concorrência.
E mais do que isso, a gente sempre sonhou para o mercado chegar nesse nível. Poxa, a gente sempre sonhou ser recebido numa drogaria São Paulo e falar assim, me ensina a trabalhar com a categoria. Eu preciso fazer essa categoria dar certo porque é uma categoria do futuro. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o que a gente sempre trabalhou para isso. Quando a gente vê uma Danone, uma Nestlé, Piracanjuba entrando no mercado, a gente fala assim, poxa, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho e vai ser uma troca boa. A gente vai aprender com eles, né? E cada vez mais a gente precisa ser muito mais eficiente para combatê-los. Eu acho que vocês fizeram a lição de casa muito bem feita para estarem preparados para esse momento que o mercado está expandindo tanto, né? Eu brinco internamente que o nosso mercado deixa de ser um atleta amador para virar um atleta profissional. Exato. Então, internamente, essa é a nossa fala, fazendo analogia com o nosso mercado, né? O mercado acabou, né? Não existe mais atleta amador no nosso mercado. Sim. Então, agora, a gente virou empresa e indústria de grande porte. Poxa, são indústrias que faturam 8 bilhões, né? Sim. Juntas no ano. Então, é muita coisa. E a gente precisa ser competente para estar lá na hora que o consumidor quiser, com o preço que o consumidor puder pagar e com uma relevância de marca. Mari, você como líder, né? E a gente estava falando um pouco atrás também, cada vez mais você tem aparecido no mercado, né? Então, os últimos anos, né, o mercado fora do nicho começou a te ver cada vez mais falando sobre o seu negócio, né? Como é hoje o seu papel na indústria, né, como essa liderança feminina e como que as outras mulheres, né, que estão no segmento para buscar mentoria sobre tudo que você passou, porque além de tudo, de empresária, super jovem ainda, você é mãe, conciliando diversos desafios, né? Como que é para você? Léo, esse nunca foi o meu grande objetivo, né? Meu grande objetivo sempre foi, junto com os meus sócios, construir uma companhia relevante no mercado e foi isso que a gente fez e continua fazendo juntos, né? Mas claro que o que eu puder contribuir para as inúmeras líderes, né, para as mulheres. Eu acho que na nossa vida a gente também precisa dar uma contribuição de tudo que a gente puder. Poxa, são 20 anos no mercado, né? É um mercado totalmente voltado a homem, né? Então, um mercado que é só homem que gira em torno do nosso mercado. Então, para mim é uma responsabilidade grande, mas é um prazer poder contribuir também de uma forma positiva para quem busca também fazer a diferença em algum tipo de mercado. Então, eu tenho algumas agendas, né? Faço meu Saque.2 toda sexta-feira, respondo algumas perguntas, sempre voltado ao empreendedorismo, né? Então, eu fico feliz se eu puder ajudar e contribuir de alguma forma e que as pessoas de alguma forma se espelham no nosso trabalho. E que você furou a bolha também, né? Porque cada vez mais os eventos de negócios em geral fora do mercado, né, do fitness e da suplementação têm te procurado também, né? Sim, isso é muito bacana. O Grupo Suplay em si, ele está sendo muito procurado para isso, para contar as nossas histórias, né? Contar como que a gente fez isso. Então, a gente sempre vai com muito gosto, assim, de contar a nossa história, porque, de fato, é uma história inspiradora, né? Tem muitos desafios, com certeza, como todo empreendedor, Sim. né? Mas agora é um momento que muito empreendedor fala, né? Do give back, né? Do retribuir também com conhecimento, com aprendizados e tudo mais, né? Enquanto também está escalando a ladeira, né? Exatamente. Então, é se esforçar para cada vez mais aprender. E quando a gente vai em eventos como esse, a gente também aprende muito. Então, a gente aprender, ter essa troca, mas o que a gente puder contribuir, a gente vai estar aqui para fazer o mundo melhor. Eu acho que esse é o objetivo. Mari, falando do mercado do fisiculturismo, né, dos atletas, hoje a Max Titanium tem os maiores representantes do esporte no Brasil. Né? Você tem o atleta número 1 da Open, que é o Rafael Brandão, o atleta número 1 da Classic, que é o Ramon Dino, o maior atleta da história do 212 do Brasil é Edu Correia. Né? Melhor wellness com a Isa. Melhor wellness, campeã da Olímpia, né? Isa Pereira Nunes, e o Fabrício Pachalocchi, o maior treinador talvez do Brasil, treinando até a Mr. Olímpia nos Estados Unidos. Né? Mas o ponto aqui é, essa estratégia, né, de focar em ter os maiores expoentes do esporte, né, ele tá muito na abertura e atrair mais gente por conta da inspiração, né, que o mercado hoje traz para o mercado e a recrutar mais consumidores?
Sim, esses atletas têm muito para falar, né? Porque eles falam, além de ser competentes para falar tecnicamente sobre treino, sobre dieta, eles são competentes para falar sobre disciplina, sobre resiliência. Tem um estilo de vida que inspira jovens, né? Quantos jovens se inspiram nos nossos atletas, como antigamente se espelhavam em jogadores de futebol, né? Então, a gente faz eventos, né, onde os jovens, eles acabam se inspirando. Hoje, a gente até teve uma reunião com os nossos atletas, eu falei assim, vocês são responsáveis por transformar vidas, né? E eu acho que é esse o nosso intuito. Da mesma forma que uma Ferrari investe na Fórmula 1, não porque todo mundo pode ter uma Ferrari em casa, mas porque faz do nome uma autoridade, a gente investe nos maiores atletas, porque eles são a autoridade do esporte. Sim. Eles são a autoridade do que é o treinamento. Eles são a autoridade do que é a suplementação, do que é a nutrição. Então, a gente transforma e tenta cada vez mais fazer com que eles furem a bolha para falar assim, olha, essas pessoas são autoridades. E aí, as pessoas que não necessariamente querem pisar num palco um dia, mas vão se espelhar na disciplina, na resiliência e no que eles fazem para poder ter um estilo de vida um pouco mais saudável. Não, e assim, né, o porte que o fisiculturismo, né, cresceu, né, como mídia, como alcance, audiência. E uma coisa que me chama muito a atenção, e isso eu vi em poucos nichos de marketing de influência e tudo mais, é o nível de engajamento. Muito. Né? O engajamento é uma coisa absurda, né? E que transcende os atletas. Ele pega todo o segmento, né? E que vai até para vocês como empresários e tudo mais, né? Quando a gente vê notícias, fofoca, né? Então, eu tô no mercado, né, de empreendedorismo, conheço muita gente, né, fora da bolha do fisiculturismo. Então, lá você é a Mariane, CEO da Suplay, para falar de negócios. Sim. No mundo do fisiculturismo, você é a dona da Max para estar envolvida em alguma polêmica de atletas, exatamente. Né? Como que é balancear isso, Mari? Olha, eu falo que é um ecossistema, Léo, que funciona para o nosso mercado. É um ecossistema que foi criado. E você sabe que, como a mídia tradicional não estavam aberta aos atletas, o próprio nosso endomercado se fez ser relevante. Porque a partir do momento que os nossos atletas, hoje, né? Hoje, Ramon Dino, ele vai na Globo. Sim. Rafael Brandão, ele aparece na Globo, né? Hoje ele tem esse espaço. Há 5 anos atrás, se a gente pedisse para uma Globo cobrir o Olímpia, eles não queriam. Então, na falta de uma mídia tradicional, o mercado foi criando alternativas para se autoalimentar. Sim. E esse é o nosso ecossistema. Então, a gente fala que a bolha também é muito importante pra gente. Os canais de notícias, apesar da gente ter... Às vezes, eu não acredito que ele falou isso é mentira, né? Mas os nossos canais de notícia alimentam isso para os nossos consumidores para que eles tenham informações e tornam isso de uma forma irreverente. Sim. É um entretenimento. E hoje você lida bem com isso? Eu sempre lidei. Eu não. Claro que quando passam dos limites, né? E aqui eu não vou citar nomes, claro, mas quando eu vejo que passa nos limites, eu mando mensagem, falo, poxa, você passou no limite aqui e tal. Mas eu sempre respeitei esse ecossistema, né? Que funciona assim. E que queira ou não queira, alimenta a indústria como um todo. Alimenta a indústria como um todo. Claro que assim, a gente precisa ser sempre a notícia. Então, por exemplo, essa semana, Ramon Pacholok tá indo com o Derek nos Estados Unidos. A gente foi notícia o tempo todo. É esse o tipo de notícia que a gente quer gerar. Sim. Eu não quero gerar outro tipo de notícia. Treta, né? Exatamente, né? Mas isso é o tipo de notícia que a gente gosta de gerar. Mas polêmica não é só no nosso mercado, são todos os mercados. E vende, né? Polêmica vende né? Qualquer segmento. Então, claro, a gente tem que lidar bem com isso, porque é o nosso mercado, mas é a forma que o nosso mercado entendeu que ele se retroalimenta, Sim. sabe? Mas, assim, é no mínimo curioso. Quando eu conto para outras pessoas, a gente fala assim, eu não sei como que você acredita, né? Quem não é tão engajado no conteúdo da bolha, né? Exatamente, assim, é no mínimo curioso quanto que o nosso mercado,
ele precisa desses momentos aí de entretenimento. Polarizantes, né? Exatamente. Nossa, e o engajamento, alguns segmentos que eu consumo, como lutas e MMA, eu sou muito fã de UFC, fisiculturismo, eles têm um nível de engajamento apaixonado da audiência que é difícil de ver em outros segmentos, viu? Exatamente, Né? é muito difícil. É incrível, assim, as pessoas realmente torcem como time de futebol. Sim. Então, a gente precisa se utilizar disso da melhor forma. De forma estratégica. Então, ter a atenção do fã pra gente é tudo que a gente tem, né? Sim. Assim, a atenção do fã é o diamante nosso. Uhum. Então, a atenção é o petróleo de hoje em dia, né? Então, a gente precisa ter essa atenção e trabalhar de uma maneira inteligente. Mari, você falou brevemente, né? Você falou, Ramon tá indo com o Pachelok treinar com o Derek Lunsford, né? Sim. Que é o Mr. Olímpia lá nos Estados Unidos e tal. Como que tá a estratégia de internacionalização da marca? Olha, Max Titani e probiótica, nós não temos uma agenda muito ativa. Nós atendemos, mas muito uma demanda que nos procuram. Porque, Léo, o Brasil tem muito para crescer. Uhum. A gente não pode perder o foco no Brasil. Porque é um piscar de olhos, outra pessoa já pode pegar o nosso share, a nossa oportunidade. E tem competidores, né? Tem muitos competidores, tem muitos bons competidores, né? Então, a internacionalização, desculpa, gente, da nossa, da Max Titânio e da probiótica, ela sempre fica em segundo plano, né? Não é uma questão de primeiro plano. Dr. Peanut já é diferente. A Dr. Peanut, ela tem um produto incrível, que não existe em outros países, e a gente tem uma agenda muito mais ativa com o Dr. Peanut lá fora. E que é curioso, né? Porque a cultura do consumo da pasta de amendoim, por exemplo, né? Pra mim, ela vem dos Estados Unidos. Sim, né? Da sim. peanut butter, né? É. E o Brasil tá exportando agora, né? Porque é uma pasta de amendoim, mas é um doce saudável, Sim. né? Então, a forma como a Dr. Peanut se portou como pasta de amendoim é diferente do mercado americano, que é uma manteiga mesmo. Exato. Né? Então, a gente vende de uma forma diferente do que eles já consomem. E tem dado muito certo. Então, realmente, eles ficam apaixonados pelos nossos produtos. Eles já estão acostumados, né? Então, não é uma categoria que você precisa ensinar. Diferente do Brasil. O Brasil, qual que é o momento da Dr. Peanut? Ensinar a consumir pasta de amendoim em diversos momentos do dia. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Como que a gente ensina? Com Aqui receitas. educa. Aqui educa. Lá nos Estados Unidos, você não precisa falar mais nada. Então, ele escolhe a que mais cabe no bolso e é gostosa para ele. Então, aí que a Dr. Peanut entra. E eu conheço marcas, né, que são D2C nos Estados Unidos, que começaram do zero, né, e com brasileiros envolvidos. E eles falam, cara, é um absurdo, porque aqui 1% de market share, né, com o mercado maduro, né, e com distribuição que tem por lá, é uma coisa absurda, né? Né? Então, vocês podem nadar de braçada, né, lá Sim, fora, né? A gente tá com uma agenda muito ativa, Léo, nesse sentido com o Dr. Peanut. A gente acredita muito nos próximos anos a gente ter já um percentual relevante com o Dr. Peanut no exterior. Muito bom. Mari, falando dos seus atletas, né? O que você espera esse ano dos resultados dos campeonatos e Olímpia e tudo mais, hein? Curiosidade. Poxa, eu falo que além de patrocinadora, eu sou uma grande torcedora, fã. Né? É difícil eu falar dos nossos atletas, porque eu sou muito fã por tudo que eles fazem, né? O fisiculturismo, Léo, é um esporte que a pessoa não consegue viver parcialmente. Você vive o esporte 24 horas. Então, você precisa dormir certo, você precisa comer certo, você precisa treinar certo, né? Então, a pessoa carrega aquele esporte no corpo dela. Então, eu sou muito fã dos nossos atletas. A gente tem os melhores. Então, por exemplo, a Isa tá indo agora para Ohio. Então, a gente espera que ela ganhe o título de Ohio também. Ela já ganhou o Olímpia no ano passado. Foi o nosso primeiro título Olímpia da Max Titânio. Então, fiquei super orgulhosa. Especial, né? Muito especial. Especial por ser uma mulher também. Sim, né? verdade. O nosso primeiro título vir de uma mulher. Então, ela é a Miss Olímpia e defende o título em Ohio. Então, a gente espera que ela também saia com esse primeiro lugar em Ohio. Temos o Ramon. Sim. Que o ano passado, né, ele teve um problema na hora, né, pra subir no palco. Então, ele teve alguns problemas e que esse ano a gente espera que ele vá muito melhor do que ele foi o ano passado. O Rafael Brandão, que já fez história, né? O Rafael Brandão, ano passado, fez história e a gente sabe que ele consegue
muito mais também. Além disso, tem Tenente Breno na Classic, Zancanelli na Classic também. A gente tem um time de Classic incrível, né? Então, a gente espera que esses atletas, que o Brasil se torne referência de Classic e que a gente seja a marca que tem os maiores Classics do Brasil, né? Capitaneado pelo Ramon, porque é o grande atleta hoje, de uma forma mundial da categoria Classic. E os outros atletas torcer para, de fato, cada vez mais melhorar as posições. E tudo isso, obviamente não precisando revelar, mas com uma estratégia de como vocês gerenciam o time de atletas, né? Quais atletas vocês trazem para dentro. Vocês têm também os especialistas, como o Pacholok, o maior treinador talvez do Brasil, com certeza, né? Exatamente. Eu falo que hoje o nosso time tem os maiores atletas e a gente começa a construir também os atletas do futuro, né? Então, nós acabamos de lançar o Elite Show. O que é o Elite Show? O Elite Show é uma campanha que a gente vai selecionar 16 atletas amadores. Cada atleta vai selecionar 16 pessoas, atletas amadores, para a gente ver os grandes potenciais para daqui 5, 6, 7 anos, né? Porque a gente precisa manter a história do esporte viva, né? Então, enquanto por exemplo, o Edu Correia, ele já se aposentou dos palcos, né? Então, hoje ele nos ajuda, é uma das pessoas que mais entende de fisiculturismo, nos ajuda para mostrar e montar outros atletas, né? Quem que tem a melhor genética, quem que tem a cabeça de campeão, quem que de fato quer ser um fisiculturista. Então, a gente pensa no presente, com estratégias dos nossos atletas atuais de campeonatos, até qual que vai ser o nosso futuro, né? Quem vão ser os atletas que vão despontar no futuro. E que vem da cultura de vocês e que não é de hoje. Não. Né? A questão de formação e tudo mais. Né? Então, quem chega agora e vê o que já está acontecendo, né? Tem que olhar a história também e ver que, na verdade, vocês já estão formando atletas há muito tempo, né? Muitos anos, desde do Rafa Brandão, Sim. né? Claro que uma marca não forma atleta sozinho, e o atleta sozinho também é muito difícil, né? É um ecossistema que funciona muito. Mas desde Casa dos Campeões, que a gente fez várias edições, e de lá saíram vários atletas profissionais. Então, a gente tem esse DNA formador de atleta muito forte, porque a gente quer manter o esporte vivo. E o esporte está crescendo demais, né? Sim. Então, o esporte crescendo e ganhando luz também para outros mercados, para a gente é muito importante. Reta final, e agora eu quero ouvir se casa de... como que é? Casa de ferreiro espeta de pau, que não é, no sentido de como que tá a sua rotina de treino e hábitos, mas eu quero ouvir... Da última vez que a gente gravou para hoje, né? Você parece que entrou numa rotina muito rígida, né? Exatamente. Como que tá? Léo, eu sempre tive o hábito de treinar, tá? Assim, pra mim, treinar é mais do que performance, é uma meditação ativa, assim. Eu preciso treinar pra estar bem, pra estar focada. Então, eu funciono assim. Mas eu confesso que 2024 eu meio que deixei de lado o treino não, mas a dieta. Então, acabei deixando um pouco assim de lado. E aí, em outubro, eu dei uma acordada. Eu falei, não, preciso voltar pro foco. E aí, eu voltei. Eu tô muito mais focada do que eu tava. Claro que, para mim, é muito gostoso estar no ambiente da academia. Para mim, é muito inspirador. Estar onde o nosso público está, para mim, é extremamente inspirador. Então, eu fico na academia o tempo todo trabalhando, né? Pensando, o que será que aquela pessoa... É que você tem um outro olhar, né? Um olhar muito diferente, né? Então, diferente dos atletas aqui, né? Exato. Que é um olhar muito diferente. Então, eu sigo dieta, eu peso minha comida, eu tomo suplementação, eu levo minha marmita. Então, eu sou bem Caxias, assim. Agora, eu tô extremamente focada. E, claro, assim, e o corpo sente o benefício. Sim. Né? Então, cada vez mais você fica muito melhor, não só esteticamente, mas você produz muito mais. Exato, concentração, muito sono. Mais ativa, sono. Então, para mim, é uma questão de performance no trabalho. Sim. Né? Eu estar bem com alimentação boa e com treino em dia é uma questão de performance no trabalho. Então, eu preciso fazer isso. Como que você organiza a sua rotina, sua agenda, assim? Como que você prioriza trabalho, cadência das reuniões importantes, né, da companhia, estar em São Paulo ou em Matão? Como que é para você?
Eu sou muito disciplinada na questão de agenda, tudo tá na minha agenda, eu organizo absolutamente tudo. De segunda-feira e de sexta-feira, eu deixo a minha agenda reservada para as pessoas que respondem para mim diretamente, tá? Então, normalmente são nessas 2 datas, porque eu estou em Matão, né? Os nossos diretores ficam lá. Então, são reuniões que eu fico de alinhamento operacional mesmo, né? Como estão as nossas metas. Toda semana eu fico com os nossos diretores. Em algumas áreas não tem diretor, então é com a gerência. De terça a quinta-feira, eu tento mesclar. Então, assim, toda semana eu falo com uma marca. Não necessariamente que a gente vai comprar, né? Sim. Mas eu converso como que tá o mercado, estudo sobre o mercado. Tem as rotinas de visita aos clientes. Tem a rotina de conversa com os nossos representantes, para a gente entender sobre o mercado, sobre as movimentações. Então, eu Você está sempre vendo o pulso na ponta do mercado, Eu né? falo que o pulso do comercial eu tenho necessidade de sentir sempre, assim, sabe? Muito legal. Então, a minha rotina ela é bem disciplinada, assim, eu separo bem meus horários. Sempre tento ser o mais objetiva possível para tentar dar conta de tudo, né? Porque além de tudo, eu tenho 2 filhos, sou casada, tenho uma casa. Então, para equilibrar os pratos, eu preciso ser sempre bastante organizada, sistemática, eu diria. Eu sou muito curioso com a rotina das pessoas de alta performance, né? E tudo isso, você tem assistente que ajuda a cuidar de agenda, compromissos, né? Para fazer tudo isso girar e você conseguir focar no que você tem que entregar naquele momento. Léo, eu demorei tanto para assumir que eu precisava de uma assistente. Porque falando, não, eu dou conta, eu quero ter as pessoas me ligando no celular e tal. E aí, Quero ser acessível, né? Quero ser acessível, né? E aí, o ano passado, eu coloquei uma pessoa, uma assistente, para ela organizar a minha rotina. Então, assim, ela que fica com a minha agenda e consegue conciliar os horários para que eu consiga performar ainda mais. Então, até eu brinco com ela, falando, eu não sei como que eu fazia antes, né? Então, organizar todas as viagens, eu tenho uma agenda de viagem bem grande, então, voo, hotel, onde que eu vou primeiro, né? Então, hoje eu tenho esse benefício de ter uma pessoa organizando a minha agenda, ela tem quais são as minhas prioridades, então ela consegue entender, né? Claro que com o meu direcionamento lá também, mas ela sabe quais são as nossas pautas que são prioridades. Então ela sempre vai por essas pautas. E depois, sobrando horário, a gente vai encaixando pautas que não necessariamente são prioridades, mas que também podem fazer sentido pra gente. Então, E é importante dar autonomia a partir do momento que está muito alinhado os principais objetivos, né? Exatamente. Eu vejo, né? Tenho amigos e amigas também que passaram por esse momento, né? De falar, não sei como eu vivi sem, porque não é luxo, é necessidade. Né? E multiplica o teu tempo para você focar no que vai trazer o resultado, né? Exatamente. Assim, eu lembro que... Sabe quando que eu decidi ter uma assistente? Eu tava numa feira conversando com um cliente e minha filha tinha um aniversário e eu tava pensando no presente que minha filha ia levar. Eu falei, não, chega. Para, eu não posso pensar nisso agora, nesse momento. Aí eu já contratei, porque ela cuida dessas coisas pra mim, tanto particulares quanto da indústria, né? Que toma muito tempo, né? Então, é um alinhamento sempre de pauta, né? Ela sempre tem quais são as nossas pautas prioritárias e vai agendando. Ela sabe o horário que eu treino, então... Alguns horários são fixos, então, Rafa, eu treino desse horário, eu só preciso de meia hora para tomar um banho e depois eu tô disponível para reunião. Então, ela sabe exatamente essa minha rotina. Então, ela vai encaixando e vai dançando conforme as suas disponibilidades também e prioridades, né? Exatamente. Muito legal. Muito legal. Mari, para fechar, quais são as próximas novidades que você pode compartilhar com a audiência do que vem no grupo, seja de lançamento, enfim, notícias em geral, o que vem pela frente? Muita coisa. Acho que a primeira eu já falei aqui, que é a questão da probiótica, né? Então esperem uma cara muito nova da probiótica, muito acessível, real, que vira? Em abril. Vou te mandar também. Obrigado. Espero que você aprove. A Dr. Peanut, por que a gente adquiriu 100%? Nós já tínhamos 50% da Dr. Adquirimos 100% da Dr. Peanut agora. Porque a partir desse momento, nós começamos... a Dr. Peanut vai ser a nossa plataforma de snacks saudáveis. Então, barras extremamente indulgentes, chocolates, bombons, wafer. Então, a gente começa a fazer uma agenda de lançamentos de snacks saudáveis e indulgentes, né?
E quem sabe não está na nossa mão, porque M&A sempre os astros precisam se alinhar, né, Léo? Sim. E quem sabe uma nova marca ainda esse ano. Estamos trabalhando muito para isso, tem alguns NDAs assinados, mas como eu falei, não depende só da gente, né? Porque depende muito do momento do outro empreendedor, né? Do que ele deseja, da avaliação da companhia, mas espero anunciar no segundo semestre uma nova marca que faça sentido para fazer parte do portfólio do Grupo Suplay. Muito bom, Mari. Admiro muito o trabalho que vocês fazem. Obrigada, Léo. Você como líder, como comunicadora, como educadora do mercado, e tô torcendo aí por 2025 em diante, porque eu acho que a estrada é longa ainda, né? Eu acho que só está começando, né? Então, tudo que a gente plantou até agora, a gente vem colhendo, mas só está começando a jornada da suplementação no Brasil. E eu tenho muito orgulho de falar que a Suplay tem pavimentado esse caminho de uma forma muito séria e muito transparente. Muito legal, Mari. Obrigado por receber na sua casa. Que bom. Depois a gente vai treinar, viu? Vamos treinar, então. Isso é um outro conteúdo que vem ainda hoje. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Baita episódio, muito legal. E a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.